Pode projetar o Salmo 126, versículos 5 e 6. A palavra do Senhor, aleluia. Vamos celebrar a vida do nosso querido irmão. Estou precisando da minha Bíblia, querida. Olha só, obrigado. Diz assim, ó: aqueles que semeiam com cantos de alegria colherão. Verso 6. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Quantos já leram este salmo? Diga, eu li. Quantos querem ler de novo? Diga, eu vou ler. Sementes que liberam promessas. Diga comigo, sementes que liberam promessas. Diga, sementes que liberam promessa. Aqui a minha, aqui dentro já tem muitas sementinhas dentro do meu vidro e outras entrarão. Então no final nós vamos orar novamente. Irmãos, esse texto, este salmo fala de um povo que estava muito sofrido. Quando eu vi a nossa querida pastora Bianca falando do seu passado, eu vi muitas dores, muito sofrimento e tudo isso. Porque quando uma família planeja, ela quer uma criança. Quando uma criança nasce numa casa, isso é motivo de alegria, e nós temos que caminhar e nem ajudar aquela criança a caminhar. Então imagina quanta luta, quanto dor, quanto sofrimento ela passou e quantos desdobramentos desta dor aconteceram. Um pouquinho ela contou aqui, e você tem que vir à noite para também ouvir o restante. Ela vai pregar também, vai trazer muitos testemunhos. E este povo estava saindo de um tempo de exílio, de um tempo de escravidão em outro lugar. Uma coisa é eu pegar o meu green card, o meu visto religioso, estudante, e vir para uma nação como os Estados Unidos, onde tudo funciona, onde tudo acontece. Eu fico dizendo assim sempre para o meu filho que mora no Brasil: não tem buraco nas ruas, né? Você anda com um carro, você não cai, não tem aquele pedaço de madeira mostrando que tem um buraco enorme ali na frente, nada disso. Não é gostoso demais? Só que essa não era a realidade deste povo. Esse povo estava saindo de um exílio, de um tempo de escravidão. Mas sabe qual é a primeira coisa que eu quero liberar para você nesta palavra? É que mesmo aprisionados, é que mesmo passando um tempo num exílio, mesmo eles sofrendo dores, eles não pararam de semear, não pararam de olhar para o futuro. Ei, eu vim aqui te dizer hoje que é dia de nós olharmos para um futuro. Se nós estamos semeando 2025, 2025 significa um novo tempo, uma nova estação, um novo ano. Não é porque o numerário vai mudar, significa que eu vou entrar numa nova dimensão para Deus, e nós vamos entrar semeando, porque nem o exílio parou aquele povo, nem a dor e o sofrimento, nem a ausência do seu país fez com que eles parassem de chorar. E choraram muito, quer dizer, de semear, mas eles continuaram semeando. Diga a pessoa que está ao seu lado com voz de profeta: continue semeando. E o que eu estou dizendo então? Que o processo da sementeira foi difícil. E o processo é difícil, porque você vai semear em cenários adversos, em momentos contrários da sua vida. E você vai ter que acreditar, você vai ter que ter fé, que as circunstâncias são contrárias, mas a fé te fará semear, porque no solo em que você semeia não tem crise, o solo que você semeia não tem escassez, o solo, vou te repetir, o solo que você semeia não tem crise, porque você semeia na fé, no Senhor. E no reino de Deus não tem crise, tem solução. No reino de Deus não tem escassez, tem abundância. Eu vim te falar que independe da circunstância, continue a semear, porque a tua semente vai prosperar 30, 60, 100 por um. E é nesta hora que você vive o processo de cura, de libertação. Muitas vezes a não libertação me impede de crer, porque tudo que foi socado dentro de você te impede de acreditar que é possível viver realidades incríveis. Se você perguntasse para Bianca com 12 anos, você vai ser uma escritora famosa, será que ela acreditaria dentro do cenário que ela estava vivendo? Quando eu estava lá no centro de Umbanda, de macumbaria, que eu iria acreditar se alguém me dissesse que eu ia ser em 2024 um pastor na Lagoinha Orlando, numa das maiores igrejas do mundo? Eu diria nunca. Mas sabe de uma coisa? No reino de Deus não existe nunca, não existe talvez,
Não existe nada disso, porque Deus diz: é sempre, é poder, é graça, é favor derramado sobre nós, que nos tira das trevas para a maravilhosa luz. Não fuja do processo. O processo dói, mas não fuja dele. É ali que Deus está forjando a sua envergadura para receber as bênçãos que Ele tem preparado. Porque senão nós não damos valor. Nós não damos valor. Olha só, o povo chorava e punha uma sementinha, chorava e punha outra sementinha, chorava e punha outra sementinha. O processo estava doloroso, mas Deus estava trabalhando para que aquele povo não só deixasse a escravidão, deixasse o exílio, deixasse a tristeza, mas pudesse sorrir novamente, pudesse estar de cabeça em pé outra vez e dizendo: eu passei por este processo. Mas o processo não é um estado definitivo, ele é temporário. O processo acaba, a bênção dura para sempre, porque tudo que Deus faz dura para sempre. A tua bênção é eterna, ela começa aqui, ela vai até a eternidade, e de uma eternidade a outra eternidade você vai desfrutar sementes que liberam promessas. Quais são as promessas que ainda não frutificaram na tua vida? Pastor, eu nem sei quais promessas eu tenho. Então eu vou te dar um conselhinho para você. Leia a Bíblia. Aqui no Antigo e no Novo Testamento há muitas e muitas promessas para você. Por exemplo, mulher que ainda não gerou, a Bíblia diz que Deus faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Se você é casada, se você tem o seu marido, mas por algum motivo você ainda não engravidou, a promessa, pega a sementinha, põe lá e diz: Senhor, eu creio que esta semente, como o testemunho que nós ouvimos hoje, em breve teremos um outro testemunho lindo de alguém que já havia perdido gravidez, mas está quase lá tendo o seu bebê. Por quê? Porque há uma promessa. Onde há uma promessa, a semente. Onde há promessa, a semente. Onde há promessa, a semente. Cabe a mim e a você semearmos para colhermos aquilo que era só uma promessa, mas que vai se tornar uma realidade. Quantos querem isso hoje? Deus vai trabalhando para que você possa viver um novo momento. Pastor, estou cansado. Pastor, eu não aguento mais. Pastor, quando eu orava aqui eu tive que repreender o espírito de suicídio. Se você prestou atenção, haviam pessoas aqui ou online que estavam tão encurraladas nos seus problemas, que estavam pensando em tirar a vida. Mas em nome de Jesus, esse inimigo foi vencido. Porque se existe promessa, existe sementes. Se existe promessa, existe sementes. E as sementes plantadas na terra fértil. Então, pastor, qual é a semente que libera as promessas? A semente da fé. Fé. Se eu tenho fé, eu digo a esse monte: passa daqui e vai para o outro lado. Porque o que distancia a gente, ou impede a gente de receber a promessa, são montanhas que se estabelecem. Algumas nós trazemos para a nossa vida. Davi, por exemplo, ele trouxe uma montanha enorme, como ele adulterou e mandou matar o marido daquela mulher. E ele trouxe uma montanha para a vida dele. Agora tem outras que vêm sem a gente trazer, como foi Golias, como foi o leão, como foi o urso, que ele lutou. Então eu e você temos que pensar: qual realidade nova eu quero viver em 2025? Se você fizer tudo exatamente como você fez em 2024, o que você vai colher é o que você colheu em 2024. Agora, quando ele disse no início dessa pregação: dê passos maiores, porque eu quero entregar algo maior, isso significa que a minha fé precisa aumentar, espichar, crescer. Se o meu passo estava assim, agora ele vai ser assim, daqui a pouco ele vai ser assim, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. E à medida que a minha fé cresce, à medida que a minha fé cresce, aumenta, as sementes que foram depositadas com fé, elas começam a romper, e aquilo que não tinha nada era terra batida, agora tem um verdinho surgindo ali, e aquele verdinho vai crescendo, ele vai crescendo, até se tornar uma árvore frutífera. Eu vim aqui te dizer que o teu milagre é como uma árvore frutífera, de muitos e muitos frutos. Eu não sei quantas sementes você colocou, mas uma coisa é certa: coloque na proporção da sua fé, porque é nessa proporção que você vai receber. E mais, pode ir colocando ao longo da campanha. São 7 semanas.
Um dos textos que eu mais gosto está no profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4. Eu amo esse texto. Eu sempre profetizo ele no meu caminho. E a Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus como o nosso Deus. O que esse Deus faz? Que Ele é tão poderoso, que Ele é tão famoso. Não tinha Instagram, não tinha YouTube. E desde os tempos antigos ninguém viu nem ouviu. Imagina isso, meus queridos. Não tinha Instagram, não tinha YouTube. E o texto diz, desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu um Deus, Silvia, como o nosso Deus. Meu Deus, então quem é esse Deus? O que é que Ele faz? Ele trabalha para aqueles que nele espera. A tua esperança está em Deus? A tua esperança está nas promessas? Ou você está pensando no fulano pode me ajudar, o ciclano? Não, irmão, para. Sementes que prosperam são geradas na fé e são colocadas no óleo da esperança. Na esperança em Deus. Na esperança em Deus. Neemias, certa vez, capítulo 6, dos versículos 1 ao 4. Neemias estava semeando uma grande obra, olha só. Quando Sambalá, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos, eu não disse que eu vou liberar qual sementinha eu coloquei lá, tem a ver com esse texto aqui, ó. E o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Versículo 2. Sambalá e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, pare de semear, deixe o que você está fazendo, venha, vamos nos encontrar num dos povoados na planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Olha só, verso 3. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta proposta. Eu amo Neemias, olha só. Estou executando um grande projeto, estou semeando na terra fértil, estou colocando a sementinha no azeite ungido. Eu não posso, e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Por que parar de semear por conta da adversidade? Por que parar de semear por conta das lutas que eu estou passando? Por que parar de semear se até agora eu não vi o meu milagre acontecendo? Ei, a unção de Neemias está sobre nós. Ele não parou de semear, ele não parou de semear, e ele não se distraiu diante das circunstâncias. Verso 4. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Diga para você mesmo: não vou parar de semear. De novo, com voz profética: não vou parar de semear. De novo: não vou parar de semear até ver cumprir-se as minhas promessas. Minha casa vai sair em nome de Jesus, amém? Você crê? Seu documento já foi liberado na imigração, amém? Você crê? Casamentos restaurados, você crê? Filhos que estavam nas drogas voltando para o aprisco do Senhor, amém? E toda e qualquer semente que você crer, que você esperar em Deus, você vai prosperar. Na parábola do semeador, parábola é uma história que Jesus contava em paralelo para ensinar princípios importantes. Tem carismático aqui? Prepare-se para a melhor matéria em março, hermenêutica. Estaremos chegando lá, eita glória. Aqui, parábola é uma história contada em paralelo para que o princípio seja ensinado. E Jesus fala de um semeador que saiu a semear. 75% das sementes se perderam. Só 25% que prosperaram. O que isso significa? Que a maior parte das pessoas estão semeando e não estão colhendo. E por que não estão colhendo? Porque não creem na vitória. E o tempo de colheita, o meu não é igual ao seu. É diferente. O semear é para todos, mas o tempo de colher é diferente. 25% somos nós que vamos crer até
até o fim, que vamos prosperar nos caminhos do Senhor, não vamos abrir mão de nenhuma semente. Você vai dar nome para a sua semente, mas você tem que saber todo dia qual é o nome, qual é a semente que você colocou no seu período devocional, porque não existe mágica, existe um Deus que opera milagres, é diferente. Antigamente você lia o horóscopo para saber o que você deveria fazer, hoje você tem toda uma revelação que vai te guiar para o lugar que você precisa. Ei, deixa eu te falar, o milagre está no lugar aguardando você, e quem vai te levar até lá é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o caminho pavimentado para que o milagre aconteça. Sem palavra não é milagre vindo de Deus. Eu achei que tinha sido curado das verrugas, mas Satanás estava me enganando. 75% daqueles que semeiam são enganados, mas 20% são daqueles que creem e recebem. Eu quero ver quem aqui hoje, se você está nos 25%, fique em pé. Eu vou liberar a palavra de promessa sobre a sua vida ainda mais. Vai, querido, aqui estamos, aqui no online, aqueles que se enquadram em 25% dos que semeiam e creem que vão receber as suas promessas, frutos maduros, grandes e poderosos. Toca-nos com a tua graça e o teu favor, sela em nós, haja o que houver, custe o que custar, nós não vamos abandonar a nossa lavoura, porque nós semeamos e cremos no milagre, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que pessoas aqui já estão recebendo a semente da sua vitória que você colocou. Agora ela já germinou, ela já produziu, pode receber. Estenda as suas mãos e diga: eu sou esse que está recebendo agora, em nome de Jesus, a minha vitória. Não abrirei mão dela, e assim como Neemias, não me distrairei. Vou cuidar e vou cuidar até o fim, em nome de Jesus. Você pode celebrar o Senhor? Eita glória, quantos recebem? Pode assentar-se, queridos. Quando a promessa acompanha a semente, olha que interessante, sementes que liberam promessas. Agora, quando as promessas acompanham as sementes, pastor, que coisa maluca é essa? Não, não é maluca não. Cada promessa de Deus é como uma semente que Deus te entrega. A dificuldade é saber o que eu vou fazer com essa semente e em qual solo eu vou semear. Irmãos, a semente que carrega a promessa é aquela que tem o DNA da palavra. O que não está aqui, irmãos, não adianta. Tem gente que quer semear, por exemplo, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Onde está isso na Bíblia? Não, pastor, tenho certeza que dá. Imagina onde está isso, gente. Isso não existe, isso é crendice, isso é ditado popular. E todos nós que viemos de um país tão místico, nós temos essas sementes dentro de nós, foram plantadas. Só que nós temos que permitir que Deus arranque essas sementes e Ele coloque dentro de nós. Não tem outra forma, como diz o profeta: achando a tua palavra, logo as comi, e me foram mais doce do que mel ao meu paladar. Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se a tua boca não produz o que está escrito na Bíblia, Deus não tem obrigação de fazer acontecer. Agora, aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Leia a Bíblia, não se aparte da palavra, medite nela dia e noite, e o seu caminho vai prosperar. Você pode ouvir quem você quiser no Instagram e no YouTube, mas é lendo a palavra que você vai ter a semente que carrega a promessa. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se nós pregarmos qualquer coisa, mas não pregarmos Jesus, não haverá uma produção satisfatória, porque a sua colheita só será satisfatória com as sementes que carregam as promessas. Não adianta semear outra coisa, meu irmão, porque você não vai colher. José semeou na vida de dois jovens. Ele estava vivendo um cenário tão contrário, sabe, Bianca? Quando você começou a contar da sua história, da sua trajetória, e ver hoje o que Deus fez, é incrível pensar que parece que Deus gosta de atuar em cenários mais difíceis, não é assim? Parece que Ele vai lá, porque teria outras pessoas que já estão mais prontinhas, já estão ali mais limpinhas, cheirosinhas, não é?
Mas Deus parece que cavuca, né? Cavuca. Então, meu irmão, quando a gente diz que você é um improvável, glória a Deus, seja um improvável mesmo. José estava na cadeia, Gênesis 40. E 2 homens que lá estavam tiveram sonhos, visões, revelações. E ele interpreta. E ele traz uma interpretação tão poderosa que só Deus podia dar. Mas ele só faz um pedido, pastor Renato. Quando vocês estiverem lá diante do faraó, lembra de mim. Eu não fiz nada para estar aqui. Lembra. Só que o que morreu não podia lembrar mesmo, não é verdade? Um foi decepado. Mas o outro esqueceu de José. E tem hora que a gente pensa assim: semeei, não colho nada. Ajudei, não colho nada. Imagina José. A saga dele durou 13 anos. De jogado na cisterna, correndo da taradona, preso na cadeia. 13 anos. E quando chega a oportunidade dele colher algo diferente, o rapaz esqueceu dele. Mas Deus traz uma palavra poderosa para você. As pessoas esquecem da gente, mas Deus não esquece. As pessoas esquecem, as pessoas te traem, as pessoas te abandonam, as pessoas são maldosas, elas te apunhalam pelas costas. Mas o meu conselho para você é: continue semeando, continue semeando, continue semeando. Pode o choro durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí Deus, Ele não brinca em serviço. Diga assim: Deus não brinca em serviço. De novo: Deus não brinca em serviço. E a última vez: Deus não brinca em serviço. O faraó teve um sonho. Nenhum mago, nenhum encantador pôde resolver o sonho. E o faraó foi inteligente porque ele não contou o sonho, né? Porque não é brasileiro, né? Porque a gente conta tudo para todo mundo, na fila do mercado, do açougue, onde a gente vai. Metade da nossa história em 2 minutos, a outra metade mais em outros 2 minutos. Mas o faraó não contou para ninguém. Aí aquele se lembrou: olha, quando eu estive na prisão lá tinha alguém. Tinha alguém. Manda chamar esse alguém. Se você entendeu aonde a tua semente vai parar, quando eu terminar de contar esse pequeno trecho, você vai pular da sua cadeira. Porque a semente que José semeou na vida daqueles 2, e que aparentemente estavam esquecidas, no tempo certo ela rompeu. E este homem da cadeia para o palácio, como o segundo homem mais importante do país, mais importante daquela época. A tua semente vai te levar a lugar que você naturalmente não chegava. Ei, essa semente que está demorando, ela vai te posicionar para um novo tempo, para uma nova história, para um novo milagre. E começou a semana passada, e ela vem vindo. Deixa eu te dizer, José estava lá, fétido, preso, num lugar escuro, numa masmorra, mas Deus não se esqueceu dele. A semente que você semeou na vida daquela pessoa que te apunhalou, daquela pessoa que te traiu, daquela pessoa que não te deu retorno, aquela pessoa não vai te retribuir, porque cada um dá o que tem. Se você ajudou e ela te traiu, é porque ela já era traidora, ela já era um Judas Iscariotes. Mas deixa eu te dizer, Deus não vai esquecer, Deus vai te entregar, Deus vai trazer, Deus vai multiplicar, porque cada um dá o que tem. O traidor só traição, Deus só bênção, vitória, uma atrás da outra, enfileirada. Receba, 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 em nome de Jesus. Quem recebe, diga: eu recebo. Eu seguro nas minhas mãos, em nome de Jesus. Pode assentar-se, queridos. Aleluia. Quantos estão felizes até aqui? Por isso não tenha medo, tenha fé. Às vezes a gente vê aquela pessoa hoje tão famosa, rica. Você vai ler a biografia dela. Tentou uma vez, não deu certo. Tentou 2 vezes, não deu certo. 3 vezes, não deu certo. Falhou, faliu, quebrou, mudou de cidade. Foi lá, mas ela nunca desistiu. Você não vai desistir. Você não vai retroceder. Não vai. Porque o medo, ele entrou lá no Éden. Quando Adão e Eva, eles traíram a Deus, eles sentiram medo. A proteção foi embora pela desobediência.
E quando eles ouvem a voz de Deus, Adão disse: ouvimos a sua voz e tivemos medo. Cada ser humano que nasce, nasce com uma raiz de medo, mas nós vamos quebrar isso em nome de Jesus. Mas você vai ter fé e vai dar passos largos. O problema é semear o que Deus não prometeu e colher o que Deus não criou para você. Toda semente errada tem que ser arrancada, mas toda semente que Deus te deu, toda promessa que Ele estabeleceu, então você vai semear o que Deus quer que você semeie, e você vai colher aquilo que Deus preparou para você. Deus preparou. Então não fique aí atrás de sementes que não são tuas. Ah não, agora vai dar certo porque o fulano me prometeu. Não. O fulano é só um ser humano que hoje existe e amanhã não existe mais. Pode até ter boa vontade. Quando ele te prometeu, ele estava numa situação favorável. Depois a vida mudou e ele ficou sem. Então, Deus não. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele te deu, Ele vai cumprir. Agora, não tenha medo. A frustração não te domina. Nós não somos guiados por sentimentos, nós somos guiados por fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Se for sentimento, cada hora nós estamos de um jeito. Ah, hoje deu tudo certo, estou na maior alegria. Amanhã a notícia veio uma paulada, você já caiu lá de novo. Não, nós não somos não temos essa natureza. Nós temos a natureza de Cristo. Então só semeie o que Deus estabeleceu para você. E aí você vai ter a melhor safra, a melhor colheita. E deixa eu dizer, uma visão que você tem que ter. Cada semente que carrega uma promessa, que ativa uma promessa de fé e esperança, produz para você e derrama para quem está perto. Enquanto o teu sentimento for só para você, Deus não tem como fazer. Ele pode fazer, mas Ele não vai fazer. Porque Deus não atua no egoísmo. Ele atua em pessoas que são canais de bênção. Quando eu disse do livro que Deus me revelou aqui, não é para fazer o nome da Bianca mais famoso, gente. Não é sobre isso. É uma semente que Deus vai conduzir, um vento que o homem não pode parar, para que o nome de Jesus seja glorificado. Pastor, se eu não tenho nem para mim, como é que eu vou derramar, irmãos? É na multiplicação que a abundância chega. Não é na subtração e nem no estoque. Aqueles que guardam para si, Deus chama de louco, está escrito na palavra. E o poder multiplicador faz com que a abundância venha, dê para todo mundo e ainda sobre. Esse é o princípio do reino. Quando nós estamos desafiando você a investir em pelo menos 3 vidas para levar no virado 2025, leve pessoas. Pastor, o senhor não viu minha conta bancária? Eu não vi mesmo, também não quero ver, não precisa me mostrar. Mas eu sei de um Deus que opera maravilhas. Faz propósito com Deus. Oferta ao Senhor. Este é o lugar mais fértil, quando eu oferto. Como o Felipe disse, o altar não toma, ele devolve, ele traz, ele abunda, ele superabunda. Porque Deus é assim. Então não tenha medo, tenha fé. Diga, a partir de hoje, eu vou dar passos de fé, cada vez maiores, na minha vida. Fique em pé, para nós terminarmos. E por fim, quem semeia, olha para o futuro. Quem não sonha já morreu faz tempo. Um dia eu ouvi essa frase, diz: por isso que eu sonho acordado, dormindo, todo dia. A minha cabeça produz sonho o tempo todo. Só que tem uma coisa, eu submeto meus sonhos à vontade de Deus. Senhor, o Senhor tem para mim. Uma vez eu trabalhava numa empresa e eu queria ocupar um cargo maior do que eu estava. E é normal, né? Quando você está trabalhando, você quer crescer, você quer ir para cima. Aí eu fui me aconselhar com uma pessoa. E ele disse assim para mim: olha, onde você está hoje, você executa com excelência. Será que a sua envergadura já está pronta para você alcançar voos maiores? E aquilo assim, bateu no meu coração. E eu olhei para mim e disse: não estou pronto. Ele falou: então por que você quer? Isso não é deixar de sonhar. Isso não é querer coisas pequenas e poucas. Não, é simplesmente olhar. E você vai continuar semeando. Você vai continuar olhando para o futuro. O passado nós não mudamos mais. Ele só é curado para nós testemunharmos. Mas o presente e o futuro pode ser diferente do nosso passado. Pastor, eu venho de uma casa muito pobre. Mas você não precisa ser pobre o resto da sua vida.
Você conheceu a graça de Deus. Pastor, na minha família tem uma maldição, fulano morreu disso, ciclano. Não, você não precisa morrer disso. Se você crer que você, ao semear, as promessas de Deus estão sendo ativadas, você memorizou as promessas de Deus, como aquela de Isaías 45, 1, 2 e 3, que eu falo quase todos os dias para a minha vida. Assim como o Senhor fez na vida de Ciro, vai fazer na minha. Eu creio que o Senhor vai à minha frente, desembaraçando os meus caminhos, abrindo portas que não se fecharão, quebrando as trancas de ferro e as portas de bronze, entregando os tesouros armazenados e as riquezas que estavam encobertas, para que eu saiba que o Senhor é Deus. Então, Pai, eu profetizo que não haverá caminho truncado, que não haverá montanha que eu não possa escalar, que não haverá portas fechadas, em nome de Jesus. E as portas abertas estão liberando tesouros que estavam armazenados, eu preciso usar ele nesse tempo. Riquezas que estavam ali encobertas, então abre os meus olhos para que eu possa ver onde é que essas riquezas estão. Irmão, isso tem me feito viver níveis diferentes. É como pegar um elevador e subir para um andar superior, não pelo meu mérito, não pela minha graça e não pela minha capacitação, mas pelo mérito de Cristo, graça de Cristo, soberania de Cristo, autoridade de Cristo. Então por que não olhar para o futuro e dizer: eu vou semear 2024 para colher em 2025, vou semear 2025 para colher 2026. Agora lembre-se, faça diferente do que você fez em 2024. Se você orava 10 minutos, ore 20, ore 30. Se você jejuava uma vez por ano, jejue uma vez por semana. Se você não lê a Bíblia, comece a ler a Bíblia. Pega o Evangelho de João, Deus vai te dando graça, você vai lendo ali. Solitude, que é diferente de solidão, é uma disciplina importante. É uma sociedade barulhenta, é uma sociedade que fez da comunicação o seu estilo de vida. Não, vá para o secreto, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu Pai em secreto.